Cá estamos nós. Ora, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa com o Evangelho. Agradeço a todos a vossa presença. É muito importante falar para espíritos encarnados, se bem que os desencarnados também são filhos de Deus, não é? Mas ter o vosso calor humano, ter a vossa presença é realmente muito importante e muito consolador para quem explana, não é? Para quem procura trazer este conhecimento que é tão enriquecedor para todos nós. Portanto, por isso, muito obrigado a todos. Agradeço também a todos aqueles que nos estão a ver nas nossas redes sociais, aqueles que vão acompanhando ao longo desta nossa jornada também receber estes ensinos, uma vez que todos nós somos aprendizes, é sempre muito interessante e muito bom para a nossa vida espiritual. Portanto, agradeço a todos aqueles também que nos acompanham. E antes de vos cumprimentar, vamos iniciar os nossos trabalhos com uma linda prece feita pela nossa querida Bia. Portanto, Biazinha, faz favor. Boa noite a todos. Vamos então fechar os nossos olhos. Senhor, amado Mestre, nós te agradecemos por nos teres guiado até aqui. Estamos gratos por estarmos aqui unidos, em nome do teu amor, da tua luz e desta busca incessante que temos dentro de nós, pela nossa evolução e pelo nosso crescimento espiritual. Pedimos também a toda a espiritualidade amiga que se faça presente, que abençoe o nosso querido Filipe e que o ajude a ser instrumento do amor do nosso querido Mestre Jesus. Que nós possamos receber e absorver estes conhecimentos e estas palavras que nos vão fortalecer a cada dia mais. E assim, Senhor, gratos te somos por estarmos aqui mais um dia em nome do nosso crescimento. E agora mais serenos, mais tranquilos e muito gratos por aqui estarmos, vamos então dar início à nossa palestra de hoje. Que assim seja. Muito bem, agora já mais tranquilos depois da voz da Bia, vamos ouvir outra voz doce, que é a voz da Liliana, que nos vai fazer uma leitura espetacular. Vamos lá. Não tiranizes. Na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram. Discussões acerbas que se levantam, tocando a azedia venenosa. Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o Mestre, tal atitude é fácil de corrigir. O Senhor somente ensinava aos que ouviam, segundo o que podiam compreender. Aos apóstolos, conferiu instruções de elevado valor simbólico, enquanto à multidão, transmitiu verdades fundamentais. Por intermédio de contos simples, a conservação dele diferia de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Pois é, precisamos de trabalhadores e não de tiranos doutrinários, não é? Muito bem, então sejam todos bem-vindos novamente. Hoje parece que temos um fenómeno astrológico, né? Portanto, parece que os astros e os planetas se vão alinhar hoje todos. E eis que nós vamos falar sobre o quê? A pluralidade dos mundos habitados. Pois é. Então, nós às sextas-feiras temos trabalhado o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos hoje trabalhar o capítulo 3 desta obra maravilhosa, que é, portanto, a abordagem espírita, segundo os ensinos espíritas, ao Evangelho de Jesus.
e hoje vamos falar sobre um dos princípios basilares da doutrina espírita, que é efetivamente a pluralidade dos mundos habitados. Mas como temos que cumprir aquilo que dizemos, temos que cumprimentar as pessoas, não é? Porque isto não pode ser assim tão... Então, temos aqui a nossa querida Odete Santos, que diz: olá, boa noite, queridos girassóis, agradeço a vossa disponibilidade para mais estas reflexões. Bem-haja, Odete. A nossa Ruth Ventura, que diz: boa noite, queridos girassóis, que seja uma noite abençoada para todos, com muita luz e amor nos nossos corações, e assim seja. Depois temos a nossa amiga Isabel Pedro, girassola desde pequenina. Boa noite, manos girassóis, uma noite de luz e amor, que seja uma noite serena, talvez. Sim. Obrigado, Isabel. Beijinhos. Temos a nossa amiga, ela diz para falar mais perto do microfone. Isto é música que está muito alta. Eu insisto em pôr música, isto é uma coisa terrível. Bom, Ana Paula, boa noite, Casa com o Evangelho, boa noite a todos os girassóis. Vamos refletir e tentar pôr em prática os ensinamentos de Jesus, que assim seja, Ana Paula. A nossa amiga Adma Lima também está connosco. Boa noite, Adma, bem-vinda. Carlota Batista, cá está ela. Boa noite a todos vocês. Olá, Carla, boa noite também. Emanuel de Jesus Milagre, muito boa noite a todos os irmãos e irmãs, girassóis, Deus nos abençoe e a paz esteja connosco, que assim seja, querido Emanuel. Mariazinha, boa noite, queridos amigos, girassóis, bem-vinda, Mariazinha. Outra Mariazinha, mas esta vez é caneira. Uma noite de bênçãos, paz e amor, queridos irmãos, beijinhos. Ó Maria, você tem aqui a sua almofada, portanto, não se esqueça. E depois temos a nossa amiga Anorada. Ana, um beijinho também para ti, bem-vinda. E aqui a nossa assistente técnica, Ana Paula, diz para eu falar um bocadinho mais perto do microfone. Já agora podes dizer se está bom, Ana Paula? Pronto, estão todos apresentados. Vamos tirar aqui então a nossa música. E vamos passar para o nosso tema, que é este tema que fala sobretudo sobre a pluralidade dos mundos habitados, portanto, um princípio básico da doutrina, e fala sobre estas moradas que Jesus falou, né, no Evangelho de João, que na casa do Pai haveria então muitas moradas. E é sobre esta reflexão que nós vamos falar. Que moradas são estas? O que é que Jesus efetivamente quis dizer com isto? Mas mais do que a compreensão, não é, cognitiva dos ensinos, é necessário fazermos esta ponte do ensino cognitivo para a nossa vida, não é? E fazermos essa reflexão, como é que eu, enquanto espírito imortal, me posiciono, neste caso, diante deste universo infinito, não é? Diante do universo infinito que a doutrina espírita nos convida a refletir. É um dos pontos importantes que a doutrina espírita traz, é que tira-nos os pés da terra. Nós gostamos de andar com os pés bem assentes na terra, não é? Até gostamos de estar mesmo... Eu sou muito terra a terra, não é? Ou seja, eu sou muito racional. Bom, a doutrina espírita, para além de ter a lógica, convida-nos a extrapolarmos o nosso pensamento para muito além daquilo que é o nosso planeta. E então hoje vamos efetivamente trazer essa reflexão à luz dos ensinos espíritas. Muito bem, vamos então apresentar o capítulo. Este capítulo, portanto, é o capítulo 3º, tem estes itens: diferentes estados da alma na erraticidade. Aqui posso já traduzir o termo erraticidade, que é um termo técnico que Kardec utiliza. Erraticidade podemos traduzir por mundo espiritual, ou seja, o tempo compreendido entre o nosso desencarne e o nosso nascimento, okay? Este intervalo entre o espírito que reencarna, passa para o mundo espiritual e depois vem para o útero materno, não é? Portanto, estamos a falar da erraticidade, ou seja, os espíritos no mundo espiritual são os espíritos que estão na erraticidade. Então, vamos falar sobre estes diferentes estados da alma na erraticidade, ou seja, diferentes estados de alma dos espíritos desencarnados no mundo espiritual, portanto, traduzindo de uma outra forma. Diferentes categorias de mundos habitados, e esta é uma novidade. Será que existem ETs?
Hum, extraterrestres? Mas será que efetivamente há vida em outros planetas? Vamos refletir sobre isso. Será que vêm com antenas? Será que vêm com os pés grandes? Como é que é isso? Bom, a doutrina fala-nos sobre isto e tem uma proposta reflexiva. Portanto, e nós baseamos-nos naquilo que os Espíritos disseram. Destinação da Terra, causas das misérias humanas, portanto, porque é que há tanta guerra? Não é? Porque é que há tanto sofrimento? Para onde é que tudo isto vai? Parece que Deus está adormecido. Como é que se permite tanta loucura, não é? Tanta avareza, tanto despotismo? Porque é que tudo isso acontece? Há razões para que isso aconteça. E depois vem então falar sobre mundos inferiores, mundos superiores, mundos de expiação e provas, mundos regeneradores, e também a progressão dos mundos. Portanto, aqui temos, do ponto de vista estrutural, temos comentários de Kardec a uma passagem do Evangelho, neste caso, há muitas moradas na casa do meu pai, e depois estas explicações já são os espíritos que, através da mediunidade, vêm trazer reflexões sobre o tema. Portanto, o Evangelho segundo o Espiritismo está sempre organizado desta forma. Uma primeira fase, Kardec a comentar. Quando temos instruções dos Espíritos, temos então os Espíritos a comentar os textos do Evangelho. Ok? Muito bem. Então, vamos ler um poema, porque quando nós estudamos sobre a pluralidade dos mundos habitados, há sempre um princípio que nós temos que ter em conta. E esse princípio fundamental, ou seja, deve nortear o nosso pensamento, um ensino, que é a perspectiva da evolução. Ok? Portanto, nós somos espíritos em evolução. Fomos criados ao longo dos tempos. Os espíritos propriamente não nos disseram nem quando nem como, portanto, também não souberam. Isso está nos mistérios, digamos, de Deus. Portanto, a data da nossa criação nós não sabemos, simplesmente sabemos que Deus sempre está a criar, portanto, criou desde os tempos, portanto, e isso é o sentimento de eternidade de Deus, ou seja, não teve princípio e não terá fim. Nós fomos criados alguns nos tempos, tivemos um princípio, mas não teremos fim. Então, Deus é eterno, nós, os espíritos, somos imortais. Okay? Então, vamos ler este poema, que é muito lindo, é um poema mediúnico, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, está no livro Antologia dos Imortais, e o autor é Adelino Fontoura, e diz assim: fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerada eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta, em movimento escasso. Sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e a chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leva a transpor o clarão das estrelas. É bonita, não é? É lindíssimo. Então este poema fala-nos sobre a jornada do espírito. Desde átomo que fomos, vibrando entre as forças do espaço, passamos pelos reinos mineral, pelos reinos vegetal, pelos reinos animal, na forma de princípio inteligente, e eis que a certa altura da nossa jornada espiritual ficamos numa condição de espírito individualizado, ou seja, trabalhámos as sensações, fomos trabalhando o instinto para que nessa
nesse momento fantástico para a nossa jornada espiritual, começámos a desenvolver a racionalidade, a capacidade de nos percebermos a nós mesmos, a capacidade de percebermos e refletirmos sobre Deus, sobre a nossa existência e com este roteiro, esta bússola, para um dia atingirmos as estrelas. Até começamos a desconfiar que um dia nós próprios seremos estrelas. Não no sentido lato da palavra, ou seja, mas o nosso perispírito um dia será luz e, portanto, um dia também nós teremos essa capacidade luminífera em nós, desenvolvida, que reflete, não é, essa luz imensa. Se quisermos um exemplo, podemos olhar para Jesus. Bom, assim sendo, este texto fala-nos sobre esta jornada espiritual. Mas quando nós ouvimos falar sobre a pluralidade dos mundos habitados, é bom que a gente deixe um bocadinho à terra, Mónica. Não andemos aqui a filosofar, mas que tragamos alguns dados, não é? Alguns dados que nos ajudem a refletir sobre isto. Então, isto é uma imagem da Via Láctea, que é a galáxia onde o nosso sistema solar está incluído. O nosso Sol, que é uma estrela pequenina, das mais pequeninas, tem à sua volta o nosso sistema solar. Ora, iguais ao Sol, de maior ou de menor tamanho, nós temos só na Via Láctea 100 milhões de estrelas. E com o avanço da tecnologia, e sobretudo com este novo telescópio do Hubble, não é? Portanto, ele, salvo erro, se não me engano, portanto é questão também de pesquisarem, também temos que fazer qualquer coisa, trilhões de galáxias. Vou voltar a repetir. Trilhões de galáxias. Mesmo que não seja trilhões, bilhões de galáxias. Com não sei quantos bilhões de estrelas. E agora pensemos assim. Trilhões de galáxias, trilhões de estrelas, já fazendo a coisa de barato, se calhar um planeta vá lá para cada estrela. É tanto zero que uma pessoa até fica com dor de cabeça, não é? Portanto, já não temos capacidade para abarcar tanto pontinho, tanta luz, tanto número, tanta beleza. É uma perspectiva incomensurável. Ficamos perdidos. Então, estas inteligências que nós somos, dizemos assim, não. Vida em outros planetas? Não. Aqui, aqui é que é bom. Nós é que somos os inteligentes. Portanto, no meio de toda esta imensidão, não é? No planeta Terra, não é? Nós somos a última bolachinha do pacote. Porque não há vida em outros planetas, porque ainda não se mostraram. Bom, esta é uma perspectiva, estou aqui a brincar um bocadinho com isto, para que nós possamos entrar então no nosso tema. Mas para isso, para ajudar ainda à festa, vamos ver aqui um vídeo, porque as imagens ajudam-nos a conduzir o pensamento. Vamos lá ver o vídeo. Nós estamos aqui a ver uma dimensão, não é? Relativamente à Terra.
Um avião a 900 km/h demoraria 1100 anos para dar a volta àquela estrela maior. Este vídeo já é bastante antigo, o que muito provavelmente isto já está bastante desatualizado. Mas era o vídeo que eu tinha, então. Ora bem, então estava eu a falar sobre o vídeo, portanto, e o vídeo termina com uma frase a dizer que nós não somos o centro do universo. Portanto, aqui a reflexão então a fazer é que existem muitas moradas na casa do Pai. Bom, foi isso que Jesus disse quando no Evangelho de João, portanto, este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo vai trabalhar essencialmente sobre estas frases, estes 3 versículos que estão no Evangelho de João, e depois os Espíritos então vão comentar sobre esta questão da pluralidade dos mundos. Então diz assim o texto: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Olhando isto assim, parece que é um bocadinho repetitivo e até fica assim um bocadinho confuso. Mas as palavras de Jesus não são confusas, falta-nos meios interpretativos para as conhecer. Por essa razão é que eu falei no início para termos sempre presente esta questão da evolução. Vejam aqui, não se turbe o vosso coração. No nosso mundo nós temos aflições. E não são poucas, não é? Como dizia a outra senhora, não é? Bastantes aflições. Então Jesus o que está a dizer é não se turbe o vosso coração, ou seja, não fiqueis inquietos, não fiqueis ansiosos. Porquê? Porque Jesus apresentou-nos um Pai bondoso, um Pai amoroso. Para além de Jesus a dar-nos o seu suporte, existem milhares, milhões de espíritos que, com este vínculo de bondade, fruto da sua evolução espiritual, zelam por nós. Todos nós temos anjos da guarda. Todos nós temos espíritos amigos, afins, que afinizam connosco e que querem o nosso bem. Então, nos momentos de aflição, Jesus está a dizer, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Crês em Deus, nosso Pai, aquele que cuida dos lírios do campo, das aves dos céus, que cuida de nós. Então, crede também em mim. Porque quem é Jesus? Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne. Jesus é a mensagem de Deus para a humanidade. Então, se credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, porque confiando em Jesus, nós estamos aqui a confiar em Deus. Porque se Jesus é o cumprimento da lei de Deus, quando confiamos no Cristo, estamos a confiar o quê? Na lei de Deus. Então, credes em Deus, crede também em mim. Então, crer no Cristo, para nós espíritas, é tê-lo como modelo e guia, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, o modelo a atingir. Mas quem é Jesus? Para nós, que tipo de espírito é Jesus? Digam-me lá. É um espírito quê? Zombeteiro? É um espírito puro. Então Jesus fala-nos na condição de espírito puro. Ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Então que morada é esta? Que morada será esta? Já ouviram falar na casa do pai? Que morada será esta? Será que é um lugar circunscrito? Será que é um céu? Será que é uma região? Do que é que está Jesus a falar? Então Jesus está-nos a falar de várias questões, nomeadamente da dimensão espiritual. Então o que temos que ver é que Jesus, ao falar deste lugar, é um lugar onde todos nós, espíritos itinerantes, atingiremos uma perfeita comunhão com Deus, uma perfeita comunhão com o Pai.
Este lugar é um lugar onde nós nos tornamos bem-aventurados ou felizes. Porquê? Porque atingiremos o ápice espiritual que não mais estamos sujeitos a reencarnar. Aonde? Nos mundos. Porque para fazermos esta jornada espiritual, o espírito, que é a inteligência, necessita de agregar-se à matéria para que, através das experiências nos mundos, possa depurar a sua sabedoria, o seu conhecimento e, sobretudo, o seu sentir, a sua forma de amar e lapidar estas virtudes espirituais para que um dia possamos estar em perfeita comunhão com Deus, ou seja, sermos também nós agentes da vontade de Deus, ou seja, executores da sua vontade. Olha que interessante. Então, há muitas moradas. E Jesus, quando diz que vem preparar o lugar, ele vem... Porquê é que Jesus reencarnou? Reencarnou não. Porquê é que Jesus encarnou? Porque Jesus não reencarnou, ele encarnou neste planeta. E fez a sua jornada, mas encarnou aqui. Para nos mostrar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus vem nos dar o caminho para atingirmos esse lugar de ventura, de perfeita felicidade. Mas para lá chegarmos precisamos passar de muitas experiências. E é nesse sentido que o Espírito, desde a sua criação, passa por todos esses processos evolutivos pelos reinos até chegar à sua condição de espírito individualizado. E quando chega nessa parte do espírito individualizado, começa então a fazer a jornada pelos tipos de mundos. Que nesses trilhões falados há pouco, uns têm determinadas características, outros têm outras características, porque cada tipo de mundos dará ao espírito determinadas competências e experiências, conduzindo, segundo as leis de Deus, até essa morada, junto do Pai. Mas para chegarmos lá, há muito trabalhinho a fazer. Há muito trabalhinho a fazer. Então, amigos, o primeiro texto que Kardec reflete é sobre diferentes estados da alma na erraticidade. Ou seja, para nós já não é estranho, já estamos a falar de diferentes estados do espírito no mundo espiritual. Então, vejam como é que Kardec vai trabalhar estas ideias. A casa do Pai é o universo. Ponto final. A casa do Pai é o universo. Vejam bem. O universo infinito é a casa do Pai. O que é que o Livro dos Espíritos nos diz? Fala-nos sobre a Trindade Universal. Deus, que está à parte da criação, o Espírito inteligente, ou princípio inteligente, e o princípio material. O princípio inteligente, que é o espírito que numa fase de início ainda não consegue saber quem é, portanto precisa de outros espíritos para o comandar nesta jornada evolutiva, ou seja, é uma evolução inconsciente, precisa de se agregar à matéria. Então, espírito, princípio inteligente e matéria, fluido cósmico universal, ou seja, uma unidade material que pode ser infinitamente divisível ao infinito, ou seja, tudo aquilo que é matéria advém, segundo os espíritos, deste princípio material que é o fluido cósmico universal, ou seja, todos os elementos contidos na tabela periódica que nós estudamos na escola, quer partículas subatômicas ainda desconhecidas, que hão de ser desconhecidas, tudo isso faz parte deste princípio elementar que os espíritos chamaram de fluido cósmico universal. Então vejamos, se nós vimos na nossa vida comum, por exemplo, a molécula de água, que pode estar no estado sólido, no estado gasoso e no estado líquido, sendo a mesma molécula, nós percebemos que aquela molécula em particular, sujeita a determinadas condições, ela modifica-se. É assim ou não é? Então o que temos que compreender é que a matéria
ela tem ou pode assumir determinadas formas segundo as condições em que se encontra. O nosso corpo, o nosso organismo, está preparado para ver um espectro de matéria consoante a luz que a nossa retina consegue recolher. Mas, se calhar, com alguns instrumentos, conseguimos ver o quê? Se calhar raios ultravioleta, etc, etc, etc. Ou seja, outros tipos de matéria. Então, por nós não conseguirmos ver, não significa que ela não haja. Ou que ela não exista. Portanto, quando os olhos humanos olham e mandam sondas para Marte ou sondas para outro tipo de planetas, porque nós não conseguimos ter instrumentos que consigam perceber outro tipo de matéria, não significa que elas não existam. Agora, estamos limitados naquilo que é a nossa ciência. Mas, à medida que nós vamos depurando a nossa ciência, vai-nos sendo revelados o quê? Os mistérios da natureza, que sempre estiveram ao nosso alcance, mas que ainda não temos inteligência suficiente para os conseguir ver ou para os conseguir estudar. Querem um exemplo disto? O microscópio. Quem é que diria que existe um mundo de micro-organismos que tem uma ação concreta na nossa saúde física, por exemplo? O maior exemplo foi a pandemia com o Covid-19. Ninguém viu o vírus, pois não? Não viu se tinha dentes, se era muito feio, se era muito bonito. Mas o que é certo é que ele matava as pessoas. Não é? O que é certo é que as pessoas padeciam nos hospitais por causa desse agente patogénico. Então, por nós não vermos, não significa que não exista. Da mesma forma como as manifestações espirituais, através da mediunidade. Pelo facto de nós não termos a evidência e não vermos os espíritos, não significa que eles não se possam comunicar. Não significa que não exista o mundo espiritual. Ai, que existe, existe, porque eles respondiam de forma inteligente a perguntas inteligentes. E agora? Como é que saímos daqui? Estamos perante factos, estamos perante evidências. Aliás, a ciência baseia-se em observação. E foi assim que a doutrina dos espíritos, não é, veio para o mundo através da observação. Os espíritos comunicavam, os espíritos respondiam de forma assertiva, segundo aquilo que conseguiam dizer, segundo a sua sabedoria ou a sua ignorância. E a partir daí, então, recolheu-se as informações. Então, a casa do Pai é o universo. E a Kardec diz assim, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Vejam o que ele está a dizer. As moradas que Jesus falava são os mundos. E existem mundos que refletem os seus habitantes. Ou seja, os espíritos, segundo a sua vibração espiritual, segundo o seu entendimento espiritual, segundo quem eles são, reencarnam segundo as suas necessidades. Então existem várias categorias de mundos compatíveis com o nosso avanço espiritual. Já vamos ver quais são. Nós já sabemos, mas a gente precisa de... toma Evangelho, não é? Isto algum dia há de entrar na nossa cabeça. Então vejamos qual é a classificação do mundo onde nós estamos. Provas e expiações, não é? Basta olhar para a nossa própria vida o quanto nos é difícil viver determinadas situações. Só que estarmos aqui já nos denuncia, bolas. Porque se nós estamos aqui, significa que ainda estamos muito atrasadinhos, graças a Deus. Não é? Significa que a nossa vibração espiritual ainda é muito quê? Muito difícil. Para não dizer outra coisa. No entanto, nós estamos numa jornada. E ninguém ficará aqui para sempre. Essa é a boa notícia. Mas Kardec dá aqui outra interpretação. O que é que nós já temos? A casa do Pai é o universo infinito. As moradas são os mundos. Mas se nós temos uma progressão dos mundos,
vamos ter também, e quando estamos a falar de progressão dos mundos, estamos a falar progressão da matéria. Basta nós olharmos para o planeta Terra. Nós hoje temos um bocadinho mais de tecnologia que tínhamos no tempo do Paleolítico, não temos? Um bocadinho mais. A matéria é diferente? Não, sempre teve aí. O conhecimento e a nossa inteligência é que se foi apurando e os bens sempre estiveram aí. Nós, fruto do nosso trabalho e da nossa necessidade, fomos trabalhando para chegarmos onde estamos hoje. Mas os recursos sempre estiveram aí disponíveis. Mas Kardec coloca aqui, pode referir-se também ao estado venturoso ou desgraçado dos espíritos na erraticidade. Ou seja, dos espíritos no mundo espiritual. Então nós não podemos confundir aqui duas coisas, que é uma coisa, como dizia o outro senhor da novela, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pronto. Então, uma coisa é os mundos. Os mundos são matéria. Mais densa ou menos densa, segundo as características dos mesmos. Os espíritos reencarnam nos mundos para evoluir, segundo o seu padrão vibratório ou segundo quem são, correto? Outra coisa são esferas espirituais no mundo espiritual. Então o que os espíritos vão dizer é que o mundo espiritual é, por falta de uma linguagem melhor, eles disseram assim, o mundo espiritual é feito de matéria quintessenciada. Quintessenciada. Ou seja, é uma matéria mais etérea, mais diáfana, mais quintessenciada. Não existem muitas outras palavras, mais fluídica, mais ténue. Outra coisa são os mundos. Então, quando nós reencarnamos, vamos para os mundos que têm também a sua própria vibração, mas depois do nosso desencarno nos tipos de mundos, transitamos para a nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Quando os mundos já não têm experiências suficientes para nós entrarmos no processo reencarnatório, o espírito torna-se num espírito bem-aventurado, ou seja, num espírito puro, e o tipo de mundos neste universo infinito já não é suficiente para quê? Para dar as experiências necessárias para que o espírito, segundo aquilo que os espíritos nos trouxeram, continue a evoluir. Então, Jesus Cristo é um espírito puro, é um espírito que passou por todo esse processo de todos os tipos de mundos, que já não está mais sujeito ao processo reencarnatório. E por isso, ele fala-nos desta morada que ele já vive, dizendo-nos, olha, existem muitas moradas na casa do Pai. Ou seja, existem muitos tipos de mundos iguais ao vosso, melhores e mais atrasados, ou menos desenvolvidos, digamos assim, que permitem que vós um dia possais chegar a esta morada. Olhem que interessante que é isto. Mas também existem moradas no mundo espiritual. É isso que Allan Kardec está a dizer. Porque ele, através dos mecanismos mediúnicos, percebeu que havia espíritos felizes, espíritos infelizes, espíritos que viviam dramas terríveis e espíritos que traziam ensinos altamente profundos e altamente elevados. Então, esses estados mentais também são moradas. Por isso ele vai classificar na questão 100 do Livro dos Espíritos que existem espíritos imperfeitos, a primeira classe, espíritos bons, a segunda classe, e espíritos puros, a terceira classe. Ou seja, a primeira classe, digamos assim. Portanto, terceira ordem, espíritos imperfeitos, segunda ordem, espíritos bons, e primeira ordem, espíritos puros. Mas ao Kardec falar sobre isto, ele não define esta escala como algo absoluto, ou seja, isto é algo dinâmico. Não é? Ele referiu-nos esta classificação para fins didáticos nossos. Da mesma forma que ele vai falar dos mundos para fins didáticos nossos. Então, quais foram as categorias de mundos que ele nos falou? Primeiro, mundos primitivos. Segundo, mundos, provas e expiações. Terceiro, mundos regenerados. Terceiro, os mundos felizes.
e quinto, mundos celestes. 5 categorias de mundos. Então, neste universo infinito, nós temos mundos que os espíritos, no início da sua evolução espiritual, reencarnam nesse tipo de mundos, cujas características são paixões, são os instintos mais aflorados, ou seja, não há um domínio racional sobre o campo emocional. Qualquer semelhança com o nosso mundo não é mera coincidência. Quando nos ferem o orgulho, os nossos dentinhos ficam logo afiados, não é? Bem animalizados. Dás-me 100, eu dou-te logo 200, não é? Dás-me aqui, eu dou-te logo ali. E Jesus diz, olha, quando te baterem numa face, dá-lhe a outra. Epá, como é que é isso? Então dá-me logo umas ganas para os esganar. E Jesus está-me a pedir que eu ainda ande mais uma milha com ele? Para vermos que o pensamento do Cristo é muito diferente do nosso. Por isso ele é espírito puro e nós somos espíritos imperfeitos. Achando que somos muito bons. Não é assim que a gente... Achando que estamos a fazer grandes serviços à humanidade. Julgando os outros. Achando-nos o máximo. Segregando as pessoas. E etc, etc, etc. Então, as moradas também dizem respeito ao estado espiritual dos espíritos no mundo espiritual. Que podem viver autênticos infernos ou podem viver num céu. Como assim? Eu posso viver com a minha mentalidade acrisolada numa experiência traumática e ando ali com uma monoideia e não saio dali e vivo um autêntico inferno, ou não é, poder até ter a companhia daqueles a quem prejudiquei. E depois sou confrontado com aquelas almas que, enquanto estive vivo deste lado da vida, num mundo compatível com a minha evolução, denegri, desprezei, maltratei, e depois, quando me vejo em companhia destes, frutos dos laços da afinidade, vivo um verdadeiro drama moral. Ou aqueles que, por exemplo, achavam que estavam em patamares muito grandes segundo o mundo, são aqueles que muitas vezes choram no mundo espiritual. Os reis do mundo são os que choram muitas vezes lágrimas no mundo espiritual. E os indigentes, aparentemente, do mundo são aqueles que estão cheios de luz no mundo espiritual. Portanto, a perspectiva do homem enquanto está encarnado é uma e a verdadeira, que é a nossa dimensão espiritual, é outra. Então, nós temos moradas também compatíveis com as responsabilidades que assumimos na vida, com os nossos planeamentos reencarnatórios, uns com provas, outros com expiações, outros com missões, mas cada um segundo um planeamento, porque ninguém anda aqui ao acaso. Portanto, meus amigos, existem várias moradas na casa do Pai. E é por isso que, pelas bênçãos de Deus, pela misericórdia de Deus, não importa o quanto de erros nós vamos granjeando ao longo da nossa jornada, que todos nós, por amor, um dia haveremos de atingir essa morada que Jesus nos falou. Então Kardec fala-nos sobre estas categorias de mundos. Vai ser André Luiz, nas obras, portanto, A Vida no Mundo Espiritual, que nos vem falar sobre estas esferas. Quem é que não conhece o umbral? Se calhar o nosso preferido, não é? Ou seja, uma região espiritual. Será que é uma região? É um planeta? Não. Não. É pelos laços da afinidade entre os espíritos, criam quê? Comunidades. Que existem de maior ou menor sofrimento, ou seja, compatível também com a nossa
quê? Com a nossa evolução espiritual ou com a nossa indigência espiritual. Então, por exemplo, nas obras de André Luiz, nós vimos que ele, né, era um médico na Terra, pensava que já iria exercer medicina no plano espiritual, mas depois foi varrer. Mas, portanto, uma lição de humildade para ele, e portanto temos que aprender com ele, não é? Para que nós cheguemos ao mundo espiritual a achar que vamos fazer palestras para os outros. Não é? Portanto, é um pouco por aí. Mas falou-nos também de várias regiões mais sombrias, não é? Porque ele começou a fazer trabalho para essas entidades que precisavam de mais amor, precisavam de mais carinho, muitas vezes espíritos arrependidos daquilo que tinham para assumir enquanto reencarnados e depois não atingiram os seus objetivos. Mas também nós vimos espíritos que vêm de esferas superiores, de esferas celestes, comunicar e instruir aqueles que estavam naquelas esferas. Então tudo isto são moradas. Porque a nossa morada no mundo espiritual vai definir o quê? As nossas necessidades, ou seja, o tipo de mundos que nós necessitamos para encarnar. Não só os tipos de mundos, mas as pessoas com quem também vamos conviver. Por isso, Jesus diz assim: reconciliai-vos depressa com os vossos adversários enquanto estáis a caminho. Ele também podia ser mais explícito. Podia ter dito assim: porque senão eles vão entrar no teu quarto, vão estar na tua família. Aqueles a quem hoje tiras o pão, vais ser aquele a quem vais dar pão em outra vida. Aquele que hoje magoas vai ser aquele que vais ter que recuperar em outra vida, em outro mundo. Ou seja, a justiça divina a funcionar. Então, onde é que eu quero chegar com esta nossa reflexão? É que se nós estamos reencarnados aqui, como disse, ninguém anda a passeio, todos nós temos um planeamento reencarnatório. Todos nós assumimos determinadas responsabilidades, determinadas competências, determinados planos e convém que façamos esta reflexão realmente íntima, que nós sabemos para onde devemos de ir. Sabem porquê? Porque vamos buscar às nossas memórias espirituais o caminho, ou seja, o caminho que o nosso coração diz para onde é que deve ir. Quantas pessoas dizem que qual será a minha missão? Não é assim que a gente ouve muitas vezes? Qual será a minha missão na Terra? O que é que eu vim aqui fazer? É uma pergunta filosófica que incomoda muitas pessoas. Porque se nós não soubermos isso, parece que andamos aqui meio à deriva, com um vazio existencial. Então vejamos que tudo isto é muito importante e a doutrina espírita ajuda-nos muito a percebermos esse caminho. Muito bem, vamos voltar ao nosso tema. Diferentes categorias de mundos habitados. Aqui Allan Kardec vai falar então em mundos inferiores, mundos intermédios e mundos superiores. Contudo, ele depois acaba por especificar melhor as categorias e a classificação. E vem então falar, como já falei, em mundos primitivos, mundos provas e expiações, mundos regenerados, mundos felizes e mundos celestes. Portanto, dentro dos trilhões falados há pouco, existe sempre esta classificação de mundos, porque Deus não faz nada ao acaso. Agora, a Terra, o planeta Terra, não é o único planeta de provas e expiações. Deve haver bilhões de talvez, isto sou eu a mandar para o ar, não tenho provas de comprovar isto, né? Mas utilizando a lógica trazida pelos espíritos, existem montes de planetas cujas características de vivência são muito semelhantes às nossas. Ou seja, existem muitos outros irmãos, muitos outros espíritos, por essas galáxias afora,
cuja vibração espiritual é semelhante à nossa. E por isso, a adequação da sua reencarnação no tipo de mundos é compatível com a sua evolução. Então, nós temos, para percebermos esta dimensão dos mundos, temos que perceber sempre esta questão do bem e do mal. Ou seja, do conhecimento ou da ignorância. E Allan Kardec vem falar várias vezes ao longo da codificação, vem falar no céu e inferno, vem falar na Gênese, esta questão do bem e o mal, e a conclusão a que se chega é que o mal é a ausência do bem. Isto parece uma verdade lá para Alice. O mal é a ausência do bem. Mas na questão 932 do Livro dos Espíritos, há uma pergunta muito interessante que nos ajuda a perceber esta questão dos mundos e da sua evolução. Não parece que os maus têm um poder sobre os bons? Kardec também vivia com essa inquietação e perguntou aos espíritos de uma outra forma, mas ele diz assim: porque no mundo tão a miúdo a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Porque é que no mundo parece que os maus é que têm sucesso, que os maus é que mandam, que os maus é que têm poder, que os maus é que têm acesso às relíquias do mundo, e parece que os bons, quer dizer, são os primeiros a desencarnar, não é? São os primeiros a ter as aflições do mundo. Aquele desencarna era um homem excelente, o outro que nem por isso está aqui a viver até aos 100 anos. Bem assim que a gente fala também, por vezes. Então vejam, o que é que os espíritos respondem? Por fraquezas destes. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Quando os bons quiserem, preponderarão. Só que há um detalhe também. Até quando é que nós devemos fazer o bem? Basta não fazer o bem? Não basta não fazer o bem. É necessário fazermos todo o bem que nos seja possível. E até quando? Ele também não foi de modas. No limite das nossas forças. Isto é uma canseira. O que é que acontece? É que nós percebemos as coisas. Olha, eu vou pôr-me no lado dos bonzinhos. Olha, eu vou pôr-me do lado dos bonzinhos. Mas partindo do princípio que nós estamos do lado dos bonzinhos, não é? Daqueles que não partem um prato e que não têm telhados de vidro, somos nós. Nós observamos as coisas à nossa frente. Observamos injustiças. Vimos coisas com as quais não concordamos, que saem fora dos nossos princípios. O que é que a gente faz? Calamos a boca. Não é assim? Só que, ao calarmos a boca, estamos a ser coniventes com o quê? Com a maldade e com a ignorância. Porquê? Porque os bons são tímidos e os maus são audaciosos. Então, quando as questões da maldade começarem a incomodar de tal forma que nós comecemos a perder a timidez, porque os valores já se tornam tão maiores que há coisas que a gente já não vai admitir, quando isso acontecer, significará que o quê? Que a maldade já tem que se pôr a pau. Porque os bons, porque aqueles cujos valores, cujos princípios já não aguentam estar calados, eles vão quê? Eles vão impor a sua vontade. Então agora, posto isto, vamos ver as características dos mundos. Mundos
primitivos. Quais serão as características dos mundos primitivos? Acham que há anjos com asas a tocar harpa, a tocar flauta? Não. Muito pelo contrário. Haverá violência, haverá guerra, haverá excessos, haverá faltas de respeito, haverá muito egoísmo, haverá muito orgulho, haverá muitas paixões, haverá muita luta, porque todos querem ficar em primeiro lugar, todos querem vencer, todos querem vingar, todos querem ter a melhor caverna, todos querem ter a melhor perna de elefante. Não foi muito feliz, mas também é grande. Ou seja, todos querem suprir as suas paixões. Porquê? Porque é um instinto que vem à tona e por isso muito se guerreia. Então estes espíritos são os espíritos que fazem as suas primeiras encarnações. São, muitas vezes, reencarnações compulsivas, mas também esses espíritos, que são nossos irmãos, nós, para estarmos aqui, indigentes que somos, passámos por estes mundos, mas fomos-nos depurando fruto do processo evolutivo ao longo desta longa jornada. Agora, o mais interessante disto é que a progressão dos mundos é feita segundo os processos reencarnatórios, mas segundo esta mescla entre espíritos mais evoluídos, espíritos da mesma afinidade e espíritos menos evoluídos. Quando aparece um espírito que reencarna, por exemplo, no mundo de provas e expiações, mas cujas características espirituais é bastante primitiva, ele vai se fazer notar na sociedade. Porquê? Digam-me lá vocês. Porque talvez ele vá matar. Talvez ele vá extorquir. Talvez ele vá... Porquê? Porque a sua relação espiritual, ou seja, a sua evolução espiritual ou seja, ele é escravo de si mesmo. Da mesma forma que se vier um espírito dos mundos felizes, ele também se vai notar. Porquê? Porque as suas atitudes vão completamente fora daquilo que é o padrão comum, mas neste caso para o bem. Então ele também se vai fazer notar. Então o progresso dos mundos e dos espíritos faz-se com esta convivência. Faz-se, né, com o trigo e com o joio. Faz-se com os adversários de outras vidas. Faz-se que às vezes, por misericórdia, vêm Chico Xavieres, vêm Irmãs Dulces, vêm Gandhis, mas se calhar também às vezes vêm, não querendo entrar por questões políticas, mas vêm Stalins, vêm Hitlers, vêm um conjunto de quê? De espíritos que se fazem notar pela sua maldade. Quais são os objetivos disto? O progresso. Olhem como tudo isto é lindo, não é? Olhem como é que tudo se começa a encadear. Olhem como é que os processos de destruição que nós vimos hoje no planeta Terra têm no seu porão, ou seja, nas suas camadas mais profundas, nas questões espirituais, sempre o amor de Deus. Porque, caros irmãos, nós só vamos dar verdadeiramente valor à paz
quando vivermos, se calhar, um momento de guerra. Só vamos, talvez, dar valor à humildade quando, se calhar, nós formos bastante humilhados. Só vamos dar, se calhar, valor ao Evangelho quando um dia evocarmos o amor de Jesus. Então, mundos primitivos têm determinadas características. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Bem, já são 22h07, tenho que me despachar. Hoje estou entusiasmado. Bom, pode referir-se também ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade e destinam-se às primeiras encarnações dos espíritos. Ou seja, o mal reina. Mas será que é mal? Não. É ignorância. Do quê? Das leis de Deus. Ignorância do controle sobre si próprios, que só vai sendo apurado à medida que os cortes da lipidação do diamante que somos se vão efetivando. Muitas vezes em processos dolorosos, de expiações, mas estamos numa fase, e essa fase é a transição para os mundos de provas e expiações. Quais são, então, as características dos mundos, provas e expiações? Se nos primitivos há um predomínio do mal, no mundo de provas e expiações nós temos uma preponderância do mal, ou seja, da ignorância, em relação à bondade. E por isso é que os maus sobrepujam os bons. Contudo, temos também as oportunidades de resgate e de aprendizagem do espírito. Isso temos sempre, mas de débitos dos nossos passados, hoje, pelas leis da misericórdia de Deus, somos convidados a resgatar. Por isso é que a gente tem sofrido tanto ao longo das nossas existências. Mas temos que colocar a projeção no futuro, a projeção naquilo que está à nossa espera, trabalhando desde hoje e desde já. Então, o mundo de provas e expiações, como já vários espíritos disseram, torna-se um hospital, uma escola, mas também pode ser uma autêntica prisão para a evolução. Mundos de regeneração. Quando se fala no mundo regenerado, quando se fala, nós não vamos para o céu todos. Não vamos ter uma sociedade de espíritos puros. Quais são então as características do mundo de regeneração? O bem se equipara ao mal e à ignorância. Talvez tenhamos mais justiça social. Talvez tenhamos, mais ferramentas e tecnológicas, maior esperança média de vida, mais igualdade para todos, ou seja, uma sociedade mais justa, talvez menos penas, talvez menos saúde, talvez medicamentos mais potentes, talvez mais alegria, mas o tipo de provas, o tipo de aprendizagens espirituais já não é tão rude. Já é mais subtil. Contudo, há esperança para todos nós, porque um dia habitaremos mundos felizes. E quais são as características dos mundos felizes? O bem, aqui sim, já deve ser umas moradas como deve ser, não é? O bem já se sobrepõe ao mal. Já podemos deixar a chave na porta. Já ninguém rouba. Já podemos andar tranquilos lá nos aerobus. Já podemos utilizar à vontade... Bem, aquilo já deve estar obsoleto, não é? A inteligência artificial. Ou seja, tudo aquilo que se faça a nível tecnológico, a nível de justiça, a nível... todos os níveis, conduz o quê? Conduz as questões materiais para o bem. Até que um dia habitaremos mundos celestes. E aqui sim, se Deus quiser, havemos ter as harpas, havemos ter os anjos, os rios, os prados verdejantes.
Quem é que não gostará? Só que há um problema. É que isso seria umas belas férias, não é? Mas quem chega a estes patamares tem uma questão que fica muito incomodado com quem sofre. E como fica muito incomodado com quem sofre, nunca se consegue ficar parado. Porque o sofrimento dos irmãos torna-se o sofrimento deste tipo de espíritos. E por isso têm outras competências. De serem nossos anjos da guarda, de zelarem por aqueles que estão no mundo de provas e expiações, de orarem ou de irem buscar aqueles que estão nos mundos primitivos. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, age nos espíritos através de outros espíritos mais lúcidos, mais amorosos, que atingiram esse estado espiritual pelo trabalho e pelo esforço de cada um. Então, nós temos um destino para a Terra e temos causas da miséria humana, que é um tema que Kardec vem falar. Porquê então tudo isto? Para que nós possamos refletir sobre a nossa existência, sobre o que verdadeiramente queremos para a nossa vida, sobre o que verdadeiramente queremos para a nossa sociedade, e é, no fundo, um convite para que, se os nossos valores, se os nossos princípios começarem a ser afetados, para termos a coragem de dizer: isso não está bem. Isso não é compatível com aquilo que eu defendo. E não é preciso fazer guerras. É necessário o quê? Uma atitude nossa, que só é conseguida com amor e com compreensão. Então o progresso dos mundos faz-se com o quê? Com a evolução dos espíritos. À medida que os espíritos vão evoluindo, os mundos vão também evoluindo. Nós hoje estamos a trabalhar nos ombros do trabalho de muitos. E, portanto, temos que fazer a nossa parte de trabalho, de testemunho, para que os nossos filhos e os nossos netos tenham um mundo melhor do que aquilo que nós encontramos quando viemos. Então o progresso dos mundos faz exatamente com este progresso moral. Com esta nova era que todos nós gostamos de falar, a transição planetária, que é um tema interessantíssimo para a doutrina espírita e para os espíritas, mas esta nova era não se fará sem Jesus. Esta nova era não se fará sem Jesus. Não se fará sem aquelas palavras de vida eterna. Não se fará sem a compreensão daquilo que Jesus falou. Por isso é que Ele nos enviou o Consolador, que nos haveria de explicar todas as coisas e que num simples versículo, onde Ele diz que há muitas moradas na casa do meu Pai, Ele queria dizer-nos que a nossa evolução é infinita, que havemos de passar por um processo de depuração do nosso espírito, que existem determinadas moradas, que são muitas, são infinitas na casa do nosso Pai, mas que Ele tem para nós guardado um lugar. Um lugar onde sentiremos o amor de Deus. Um lugar onde a nossa alma se sensibiliza pelo sofrimento humano. Um lugar onde dentro de nós será construído esta sensibilidade espiritual, ou seja, o amor de Deus constituído e consolidado no coração de cada um de nós. E esta é a nova era.
Este é o convite à nova era. É um convite a exteriorizarmos a nossa bondade. É o convite em abanarmos as pessoas que nós amamos e dizer eu te amo. E não dizermos simplesmente com palavras. Dizermos eu te amo e com atitudes. Demonstrarmos por sacrifício e por amor em favor de quem nós amamos. Nós passamos todas dificuldades. Mas esta construção tem que ser feita. E Jesus precisa de quê? De trabalhadores. Precisa de pessoas que não tenham medo de amar. Que não tenham medo de demonstrar. Que não tenham medo de ser feridas. Porquê? Porque agora conhecem o caminho, a verdade e a vida. Nós não podemos esperar dos outros atitudes de anjos se nós próprios não o somos. Então, se queremos entrar nesta nova era, se queremos ser instrumentos de paz, se queremos ser espíritos iluminados, temos que viver em função desse propósito. E é isso que o Espiritismo nos convida, amigos. A testemunharmos no nosso tempo este tipo de amor que ainda vamos desconhecendo. Então Jesus falou sobre isto. Quando no capítulo 24 do Evangelho de Mateus fala sobre o sermão profético, ele diz assim: haverá falsos cristos, falsos profetas. O amor de muitos se esfriará. Mas isso ainda não será o fim. Então, quando será o fim? O fim será quando o Evangelho estiver em toda a parte. Quando eu falo em Evangelho, não estou a falar de religião. Estou a falar do amor de Deus. Estou a falar de sentimento. Estou a falar de testemunho por amor. Estou a falar de sacrifício por amor. Eu estou a falar de força. Eu estou a falar de testemunho. Eu estou a falar de uma alma que, independentemente das circunstâncias onde está, consegue ser firme. Porquê? Porque ama. Então, os novos tempos, a nova era, é sobre isto. É uma renovação interior que cada um de nós vai ter que fazer para que deixemos no mundo um testemunho de bondade, de caridade, porque fora dela, meus amigos, não haverá salvação. Então que Jesus nos abençoe e que nos ajude a fazer esta nossa longa jornada. Hoje estamos aqui, cada um com as suas lutas, mas uma coisa é certa, todos nós temos um propósito maior. E não tem a ver com palestras, não tem a ver com passe, não tem a ver com mediunidade, tem a ver com em que morada é que eu estou. Em que é que eu penso? O que é que está dentro de mim? Todos nós temos isto, amor. Todos nós somos luz. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Foi assim que Jesus disse aos discípulos. O que ele nos está a dizer é que todos nós temos esta capacidade. Então, as palestras, o conhecimento tem que ser traduzido para a nossa vida. Sejamos instrumentos de paz. Sejamos aqueles que apaziguam. Sejamos aqueles que se mantêm firmes porque amam. Como dizia Paulo, o amor é brando, tudo suporta. A caridade, a fé e o amor. Vamos orar. Vamos então agradecer
Vamos agradecer a este ser maravilhoso que permaneceu connosco e nos deu, entre tantas lições, a maior de todas foi o testemunho de amor por todos nós. Assim, Senhor, recordamos a ceia onde estavas com os teus discípulos e lhes falaste: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. Não mais vos tenho chamado servos, vos chamo de amigos, porque tudo o que aprendi do meu Pai vos dei a conhecer. Mestre amado, nós te agradecemos do fundo das nossas almas o envio da doutrina espírita. Agradecemos do fundo das nossas almas aos espíritos que se comunicaram e que nos trouxeram esta nova dimensão do próprio Cristo, de Deus, da nossa existência. E hoje, aqui encarnados, as nossas almas aspiram por esses mundos celestes, por esses mundos felizes, onde no campo íntimo de cada um de nós reina a bondade, a misericórdia, a mansuetude e todas aquelas virtudes que nos falastes no cimo daquele monte, que os aflitos do mundo seriam os desconsolados, e os perseguidos e os sedentos de justiça seriam teus bens amados. Nós somos esses, Senhor, os aflitos do mundo, que agora, fartos de sofrer, queremos ir até Ti, e que, adotando o jugo leve e o fardo suave, que é o do amor, agora também nós somos convidados a construir ao nosso redor esta nova era, um novo ser, agora com educação, agora com novo entendimento, agora a saber o porquê estamos aqui, agora a aproveitar o tempo de uma forma melhor para que a morada de cada um de nós possa ser mais tranquila e mais serena. Assim, Mestre amado, gratos pela oportunidade de te servir, gratos por aqui estarmos reunidos em Teu nome, nós, os espíritos sofredores, te imploramos que as Tuas bênçãos, a Tua misericórdia, a Tua paz se instale não só conosco aqui na nossa casa, mas também para todos aqueles que nos estão a ver nas redes sociais e todos aqueles que verão no futuro esta nossa singela homenagem à pluralidade dos mundos habitados. Que as nossas moradas sejam de paz, de saúde, de tranquilidade, hoje, agora e para sempre, e que assim seja. Boa noite.